Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 28 de dezembro. O contribuinte que tem carro deve se preparar para o pagamento do IPVA logo no começo do ano novo. O valor do imposto varia de acordo com a idade e o modelo do veículo. A maioria dos estados já divulgou como vai ser a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para 2023. O pagamento obrigatório é cobrado sempre no início do ano e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. O estado em que o contribuinte mora também influencia na alteração do valor devido. Isso porque cada unidade da federação tem prazos e condições diferentes para o pagamento do IPVA. De modo geral, em 2023, o IPVA deve ficar mais caro, acompanhando a valorização de carros novos e usados. Embora cada estado tenha alíquotas diferentes do imposto, todos levam em conta o valor de venda de veículos usados, que é calculado por meio da tabela FIPE, ou o valor da nota fiscal de compra, isso no caso dos veículos 0 km. Em São Paulo, o valor do IPVA vai ficar, em média, 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Apesar disso, o aumento é menor do que do ano passado, quando chegou a 22,54%. O governo paulista mudou o esquema de parcelamento, que vai variar agora de 3 a 5 parcelas, dependendo do valor do imposto a ser pago. Quem pagar integralmente em janeiro deve ter um desconto de 3%. E agora essa notícia é para quem pretende viajar de avião no fim do ano ou nas férias. É bom preparar o bolso, viu? Um novo levantamento divulgado pela ANAC mostra que as passagens aéreas estão quase 15% mais caras do que antes da pandemia. A pesquisa de preços feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tem como base os valores cobrados no mês de outubro. E na comparação com o mesmo mês em 2019, o último ano antes da pandemia, os valores estão 14,9% maiores. O preço médio do bilhete cobrado no país foi de R$ 638,36. E o principal motivo do reajuste foi o aumento no preço do querosene de aviação. O litro do combustível era de R$ 2,32 em 2019 e passou a R$ 5,11 neste ano. O preço médio das viagens nacionais é de R$ 592,12. E os destinos mais procurados são o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Distrito Federal. As passagens internacionais estão com preço médio de R$ 4.000. E os principais destinos são Estados Unidos, Argentina, Chile e Portugal. Já está aberta a temporada de liquidações depois de vendas abaixo do esperado no Natal. O comércio está apostando tudo nestes últimos dias de dezembro para manter o ritmo de faturamento conquistado aí ao longo do ano. O movimento na última semana do ano vem surpreendendo nas ruas de comércio popular de São Paulo. Agora a busca é pela roupa da virada. O branco continua sendo o preferido, mas para dar uma incrementada, os brilhos têm enchido os olhos e as vitrines. É a última chance para reverter um Natal que decepcionou nas ruas do Bom Retiro, um importante centro popular de comércio. As vendas caíram 5% em relação ao Natal passado, e isso é um mau sinal para o setor. 30% de tudo que se vende em termos de moda no Brasil saem desta região. Apesar desse desempenho menor no Natal, segundo a Federação do Comércio de São Paulo, levando em consideração todo o ano, o comércio varejista deve fechar 2022 com um faturamento de mais de R$ 1 trilhão, o mais alto em 14 anos, um crescimento de 9% em relação a 2021. A União Europeia e os Estados Unidos pediram hoje que Kosovo e Sérvia tomem medidas imediatas para reduzir as crescentes tensões na fronteira entre os dois países.
Desde o dia 10 de dezembro, centenas de sérvios kosovares mantêm bloqueios em estradas do norte do Kosovo em protesto contra a prisão de um ex-policial sérvio. Também já foram registrados tiroteios e explosões. Por conta dos últimos acontecimentos, Belgrado colocou as tropas em alerta máximo e enviou 5.000 soldados para a região. O ministro da Defesa da Sérvia, Miloš Vučević, declarou que o país está disposto a alcançar um acordo com o Kosovo, mas não deu mais detalhes de como seria essa negociação. A Rússia declarou que apoia as ações de Belgrado para acabar com as tensões na região. Em comunicado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou as relações estreitas, históricas e espirituais entre russos e sérvios. Habitado principalmente por albaneses étnicos, o Kosovo declarou independência em 2008. A Sérvia, no entanto, não reconhece a ex-província como Estado soberano. Belgrado incentiva que os cerca de 120.000 sérvios kosovares desafiem as autoridades locais, que ainda tentam consolidar a soberania por todo o território do Kosovo. O governo dos Estados Unidos está examinando a possibilidade de impor restrições aos viajantes procedentes da China, depois que Pequim decidiu flexibilizar as severas medidas anti-Covid. A possibilidade segue o anúncio de Pequim sobre a eliminação da exigência de quarentena para visitantes estrangeiros a partir de 8 de janeiro, a última medida atual de sua rígida política contra o coronavírus. A decisão foi comemorada pelos chineses, que correram para comprar passagens aéreas internacionais. Japão, Índia e outras nações decidiram exigir testes de PCR para passageiros que chegam do gigante asiático. As infecções por coronavírus dispararam na China à medida que os principais pilares de sua política de saúde foram desmantelados, levando as autoridades americanas a expressar preocupações sobre a falta de dados genômicos e o possível surgimento de novas variantes. Pequim admitiu que é impossível rastrear a origem do atual surto e suprimiu a controversa contagem de infecções, além de restringir os critérios para calcular as mortes relacionadas à pandemia. Desde março de 2020, os passageiros que chegavam à China têm de passar por uma quarentena obrigatória. O confinamento solitário foi reduzido de 3 para 1 semana em junho e para 5 dias no mês passado, antes de ser completamente eliminado a partir do começo de janeiro. E olha só, 32.000 atletas, entre profissionais e amadores, são esperados no dia 31 de dezembro na tradicional corrida de São Silvestre. Mas para poder disputar a prova que cruza as ruas de São Paulo, os participantes devem ficar atentos para não perder o prazo de retirada dos seus kits. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Quem vai disputar a 97ª edição da Corrida de São Silvestre já pode retirar o seu kit de participação. O prazo vai até sexta-feira, dia 30. O horário de atendimento nesta quarta e na quinta-feira é das 9 da manhã às 8 da noite. E fique atento, no dia 30, o horário é um pouco mais curto, termina às 5 da tarde. A entrega dos kits está sendo feita no Palácio das Convenções do AMB, na zona norte de São Paulo. A organização sugere que os atletas não deixem para a última hora para receber o kit. Isso porque na véspera da prova, há maior concentração de pessoas de outras cidades, estados e países. No total, mais de 32.000 pessoas se inscreveram para a tradicional prova de atletismo da capital paulista, que acontece no dia 31 de dezembro desde 1925. A largada da primeira categoria de cadeirantes acontece às 7h25 da manhã. Às 7h40 será a vez da elite feminina e às 8h05 a elite masculina e as demais categorias. E para que nenhum atleta fique sem o seu material de participação, eu tenho uma dica. Confira o site saosilvestre.com.br e verifique os documentos necessários para a retirada. E lembrando, no dia 31, dia da prova, não haverá entrega e também nem após a prova. De São Paulo, Leonardo Félix. Fica a dica aí para quem vai participar da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre aqui em São Paulo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Obrigada pela companhia e até lá.